Fala galera do YouTube, fala meus colegas dinos. O meu nome é Anderson Pioli, eu sou diretor de Relações Públicas do Dinos Group e nós estamos começando agora mais um Dinoscast, histórias de quem enfrenta o caos. Roda a vinheta. Yeah. 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 Fala galera do YouTube, meus amigos dinos que estão aqui assistindo nossa live. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo programa, o segundo Dinoscast. E hoje um programa muito especial, claro, um grande amigo, convidado que vai falar sobre a sua experiência na área de atendimento à emergência, e essa experiência é muito vasta, né? Então, eu tenho muito orgulho, muito prazer de apresentar para vocês um grande colega de trabalho, inclusive, o nosso químico Edson Haddad. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso canal, um prazer estar falando com você aqui no nosso segundo Dinocast, e eu queria que você se apresentasse melhor, falasse um pouco de você. Obrigado, Anderson. Espero que você esteja bem. Muito obrigado aí pelo convite para participar do Dinoscast. O primeiro foi um sucesso com o nosso presidente João Carlos Hermenegildo Chuca. Bom, como você falou, eu me chamo Edson Haddad, sou químico de formação, trabalho há 42 anos na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, na CETESB, sempre na área de atendimento a emergências químicas. Vim para cá saindo da faculdade, estagiei um ano e participei de trabalhos de campo. Felizmente, acho que agradei na época, e aí me contrataram. A empresa estava começando a atender emergências com produtos químicos e eu fui gratificado com essa oportunidade de trabalhar, e fui o primeiro químico do setor e, graças a Deus, continuo até hoje. Muito legal, Edson. CETESB foi então o seu primeiro trabalho. Você nunca trabalhou em outro lugar, já começou na CETESB na área química, é isso ou teve algum trabalho anterior? Eu tive um pequeno trabalho aí de um período de 3, 4 meses, mas logo em seguida já surgiu a oportunidade de estagiar aqui na CETESB, e aí eu vim para cá porque estava dentro da minha área de formação, né, que eu estava estudando química, e então posso considerar que esse é meu primeiro trabalho Primeiro realmente. trabalho. Legal. Edson, e assim, na área de emergência, né? Lá no passado, você começou em 1984 na CETESB, é isso? Lá no passado, né? Como era atender emergência química na CETESB? É muito diferente do que é hoje? É parecido? Conta como é a sua experiência, né? O que foi mudando um pouco ao longo desses anos todos de empresa. Anderson do céu, eu comecei aqui em 83, comecei a estagiar em agosto de 83, e em agosto de 84 fui contratado. Uhum. Anderson, não tinha muita coisa, se tinha muita vontade, né? Essa atividade aqui começou a partir de uma grande emergência no estado de São Paulo, em 78, né? O órgão ambiental começou a se envolver no atendimento à emergência, mas basicamente atendia derrames de petróleo e derivados, e poucos derivados, e a partir de 83 é que começou a atender emergências com os demais produtos químicos, né? Todo o universo gigantesco de substâncias químicas, e no começo não se tinha muito conhecimento sobre, e nem muito material realmente de proteção individual, de equipamentos suportados de detecção. O acesso à informação era muito pequeno, então as coisas eram feitas muito mais com base, vamos dizer, na pouca experiência das pessoas, no pouco conhecimento das pessoas, mas muito pela boa vontade das pessoas em querer fazer a coisa certa, em querer acertar, em querer atender adequadamente uma emergência. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, e já há muitos anos, a tecnologia está do nosso lado. Então, hoje se utiliza drones para fazer atendimento de emergência, se utiliza câmeras termográficas. Você não precisa nem se aproximar muito do cenário para ter uma boa avaliação do cenário, do que está acontecendo, né? Então, assim, é outra realidade. Hoje em dia, atender emergência nós temos muitos recursos a nosso favor, coisas que não tínhamos há 40 anos atrás ou 30 anos atrás.
Ainda bem que mudou, né? Edson? Mudou para melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Então, já que a gente está falando ao longo desse tempo todo, né, de experiência que você atende a emergência, eu queria que você contasse um ou dois casos aí que você acha relevante, que ficou marcado para você, caso de grande impacto, e até algum caso curioso, né? Eu sei da história do arroz cor-de-rosa aí, se você puder relatar para a gente essa história, né? Por favor. Bom, tem muitos casos assim de atendimentos que foram, vamos dizer, de consequências severas ou potencialmente poderiam ter sido. Eu me lembro bem de um que ocorreu no dia 15 de junho de 2001, um rompimento de um duto da Transpetro durante uma obra do Rodoanel à beira da rodovia Castelo Branco, aqui em São Paulo, no município de Barueri. E 15 de junho era uma sexta-feira, feriado de Corpus Christi. Então você imagina, a rodovia estava lotada, né? Com um tráfego intenso nos dois sentidos, no final das contas, e aí o rompimento do duto ali ao lado da rodovia, vazaram 168 toneladas de GLP, 1.500 pessoas foram retiradas das suas casas, 10 bairros foram desenergizados durante 28 horas, pessoas foram levadas aos hotéis ou foram para casas de parentes, a rodovia foi paralisada nos dois sentidos no meio de um feriado durante 12 horas, presença do governador, de vários secretários de Estado. Então, assim, foi uma ocorrência de grande porte. Por mais que as equipes tenham atuado da maneira correta, fazendo tudo aquilo que tecnicamente era correto fazer, a, a quantidade de GLP vazada foi muito grande, a nuvem inflamável atingia mais de 500 metros de extensão, então, e a nuvem, graças a Deus, ela não encontrou uma fonte de ignição, né? Porque se tivesse encontrado, seguramente seria uma tragédia muito grande. Esse foi um acidente marcante, Uhum. pela dimensão, né? Um acidente de grande porte. E também foram cometidos erros naquela emergência, e o principal deles é que o posto de comando naquele evento foi estabelecido num local inadequado. Nós estávamos, o posto de comando, muito próximo do local do vazamento, e as equipes que estavam ali, as pessoas que estavam ali no posto de comando poderiam ser vítimas, eventualmente, se tivesse ocorrido a ignição do GLP. Então, isso foi um caso notável e foi preocupante. Depois, na avaliação do acidente, as equipes, né, identificaram essa falha e procuraram, claro, corrigir isso para os demais cenários. Uhum. E um outro caso curioso, e aí isso é mais pela curiosidade, não pela complexidade, mas é o Uhum. caso do arroz rosa, como você comentou. Certa vez uma mulher ligou aqui dizendo: olha, na casa da minha sogra, que é ao lado da minha, ela cozinha o arroz fica cor-de-rosa. E ela tem um poço d'água dentro da cozinha, e ela usa a água do poço, eu acho que aquela água do poço está contaminada. E Uhum. nós fomos lá ver, e realmente ela, ao cozinhar o arroz, ficava rosa na casa dela. E o mais curioso, que nós pegávamos o arroz dela, a água dela, a panela dela, levávamos na casa da nora, ao lado, cozinhava e não ficava rosa. Ficava rosa. E aí pegava o arroz da nora, a panela da nora, a água da nora, levava na casa da sogra, cozinhava e ficava rosa. Falei, Putz. caramba, o que será que está acontecendo aqui? E a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. A mulher estava, a sogra, né, na casa dela, estava muito alterada. Ela achava que isso era alguma coisa que a vizinha estava fazendo de mal para ela, porque ela queria comprar a casa, e tal. E aí um dia encontramos, acho que 3, 4 dias depois de iniciar essa ocorrência, eu encontrei com um colega aqui da CETESB, muito experiente já, um superintendente nosso aqui na época, e contei o caso para ele, e ele falou: bom, você já sabe o que está acontecendo. Eu falei, não, sinceramente não sabemos o que está acontecendo. Ele falou: isso é uma bactéria, chama Serratia marcescens. Essa bactéria, ela faz a viragem do amido. Qualquer coisa que você cozinhar e que tenha amido vai virar de cor, por Hum. causa da presença dessa bactéria, que ela está no ar ambiente. A casa é muito úmida, é extremamente úmida. Então, Uhum. essa bactéria vive nos ambientes úmidos. Pede para ela cozinhar macarrão. Aí eu mais do que imediatamente liguei e falei: escuta, cozinha macarrão e me fala. E aí ligaram, não, realmente ficou cor-de-rosa.
E aí ele já deu a solução, ele falou, olha, tem que fazer uma boa higienização do ambiente da cozinha, água, lava com água sanitária, faz uma caiação lá, aplica uma água de cal e tal, e esse problema vai passar. E assim foi feito. E eu perguntei para ele, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor sabia dessa bactéria? Porque Muito ele falou, específico, porque né? eu. É muito específico uma coisa. Ele falou, porque durante o meu mestrado na Inglaterra, eu li uma matéria que falava exatamente disso daí. E eu guardei o nome da bactéria, assim como eu guardei hoje, né, Anderson? Eu trago É. comigo isso há 30 e poucos anos, nunca mais aconteceu. Eu estou louco para contar isso e resolver o problema de alguém, mas não- até hoje não apareceu de novo uma situação como essa. Ou as pessoas começaram a limpar as casas, ou a bactéria, sei lá, falou: "Ah, aqui no Brasil não está dando certo mais." Não dá futuro. Mas é Legal, isso aí. que Foi um ótimo. caso curioso. Bom, são muitas histórias curiosas, né, Edson? Eu acho que poderíamos ficar o dia inteiro falando de histórias. Infelizmente, o nosso podcast não consegue fazer isso, mas obrigado. Já que você falou de mestrado, né, do, do senhor que trabalhava na CETESB, que fazia o mestrado, você também é mestre, né? E conta um pouquinho da sua dissertação. Foi também na área de emergência, né? Você falou sobre amônia, é isso? Acidentes com amônia? Na verdade, eu fiz um mestrado na universidade já há alguns anos e nós tivemos em 2008, aqui em São Paulo, um acidente na Marginal envolvendo um produto chamado butilmercaptana, Uhum. que era um dos odorizantes do gás natural. E do GLP também, em alguns momentos, em algumas situações específicas. E aí, aquela ocorrência, caíram alguns cilindros na marginal aqui em São Paulo e deu um odor num raio de 8 quilômetros. Você até recebeu muitas reclamações a distâncias bem afastadas aqui do local do acidente. E aí os órgãos públicos começaram a perguntar, os órgãos públicos não, a imprensa perguntava o seguinte: bom, e se fosse cloro? E se fosse amônia, a cidade estaria preparada? Porque houve paralisação do tráfego, houve uma consequência grande em função daquilo, porque o odor incomodou muita gente, 40 pessoas foram para os hospitais. Então, a minha dissertação foi exatamente sobre essa. Eu peguei aquele cenário, sobre esse cenário. Eu peguei aquele cenário específico e considerei que seria um cilindro de cloro vazado, porque a quantidade vazada naquele episódio foi de 800 e poucos quilos. Então, eu peguei um cilindro de cloro de 900 quilos, fiz uma simulação, estimei as distâncias de danos, selecionei os órgãos que fazem atendimento à emergência no estado de São Paulo, e especificamente aqui na cidade de São Paulo. Então, o órgão de trânsito, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o órgão ambiental. E perguntei para essas, e fiz uma pesquisa e perguntei para essas instituições: esse acidente, com essas consequências, qual é o nível de preparação que a sua instituição tem? E fiz uma série de quesitos, todos eles responderam, e foi aí que eu tirei a minha conclusão sobre o nível de preparação dos órgãos públicos na cidade de São Paulo para fazer um atendimento à emergência daquela magnitude envolvendo cloro. Então, quem Legal. tiver interesse, a dissertação está disponível no site da CETESB, dentro lá da opção de emergências químicas, publicações, vocês vão achar essa publicação, assim como diversas outras publicações, inclusive a sua está lá, né, Anderson? Legal, Edson. Vamos disponibilizar o link aqui embaixo na hora da consulta, aí o pessoal que quiser acessar pode buscar lá. Ah, que ótimo. Legal. Bom, pelo seu currículo também eu vejo que, né, são muitos cursos realizados, cursos no exterior. Você fez treinamento na EPA, fez treinamento nos Estados Unidos, Portugal. O que você acha dessa inter-relação, né, Edson, dessa troca de experiências com outros países? Você acha muito importante isso, né, Edson, principalmente para quem está começando agora, né, quer desenvolver no tema emergências químicas, né? É essencial, né, Anderson? Lá atrás, na década de 80, ninguém tinha nenhuma informação
específica, nenhum conhecimento específico sobre emergências químicas, né? O próprio bombeiro no estado de São Paulo começou a se preparar em 1990, né? Quando foi aos Estados Unidos, adquiriu viaturas específicas, estruturou a primeira equipe para atendimento a emergências com produtos perigosos, né? Então, treinamentos foram realizados. Então, iniciou com um programa de treinamento no exterior. Depois, o grupo, ao retornar aqui, e eu tive o privilégio de participar desse grupo, passamos a realizar o curso dentro lá da Escola de Bombeiros, a primeira turma de PP, se formou a primeira turma de PP, e aí começou a se disseminar a informação, o conhecimento. Não se sabia nada, por exemplo, descontaminação era um assunto absolutamente novo, ninguém sabia o que era, né? Isso fazia parte vamos dizer, da grade curricular da primeira turma de formação de PP lá do Corpo de Bombeiros, com os recursos, eh, os poucos recursos que tínhamos na época. E é claro que esse intercâmbio, essa troca de informações, de experiência, ela é necessária para todo profissional que quer se aperfeiçoar, que quer se dedicar, se tornar um bom profissional, né? A gente ter acesso à informação, e hoje não faltam meios para se ter acesso à informação, então é importante fazer o uso desses treinamentos, desses cursos. Muitos são ministrados aqui no Brasil, a própria CETESB tem curso na área de emergência, mas outras empresas também disponibilizam cursos na área de emergência. E esses treinamentos lá fora também são importantes porque nos preparam melhor e a gente sempre passa a ficar, vamos dizer, mais atualizado com as informações, com as tecnologias, com os procedimentos. Todo intercâmbio é muito proveitoso. Com certeza, Edson. Você, né, com toda essa experiência aí, você procura muito repassar esse conhecimento, né? Um desses pontos que você faz, né, para repassar o conhecimento é escrever também, ser um colunista, né, da revista Emergência, né? Você também escreveu muitos artigos na revista dos Dinos, revista Emergere, né? É, existe algum artigo específico ou não? Todos são importantes para você? E o que você acha de repassar isso? Qual é o seu sentimento de repassar isso para quem está lendo o seu artigo? Anderson, o acesso à informação ele é importante, né? A gente que trabalha na área de emergência, cada dia a gente está vendo uma coisa nova, uma situação diferente, e não é todo profissional que tem essa oportunidade que nós, como técnicos aqui do órgão ambiental, temos. Então, eu acho extremamente importante repassar isso, eu me sinto bem fazendo isso, eu sinto essa necessidade. Vejo que há espaço para isso, então a revista Emergência disponibilizou uma coluna, né, a coluna chamada Emergência Química, lá na revista, que eu escrevo desde 2007, já foram mais de 140 artigos escritos lá mensalmente, ou de acordo com todas as edições da revista. Eu escrevo com muito prazer, relato situações vivenciadas pela emergência, dou opiniões sobre determinados aspectos, determinadas emergências ou aspectos de preparação, de prevenção e mesmo de resposta às emergências. Então, esse canal de divulgação, assim como o da revista Emergere, que nós já temos 9 edições aí publicadas, estão todas disponíveis no site da nossa associação, no site do Dinos Group, é extremamente importante, porque dá oportunidade das pessoas obterem mais informações, obterem conhecimento técnico específico sobre uma determinada matéria. Então, isso é extremamente válido e eu sempre incentivei as pessoas a escreverem, a divulgarem as informações, porque sempre haverá algum profissional fazendo uso desse conhecimento que a gente está transmitindo com os artigos técnicos. Legal, que ótimo. Como parte disso também, né, durante muitos anos, você pela CETESB fez parte do centro colaborador da OPS para casos de desastres, né? E isso proporcionou a vocês, a nós, praticamente da CETESB, a ter muitos intercâmbios, né, Edson? Conta um pouquinho dessa história também, da relação com a OPS e a sua experiência nesses países. A CETESB, devido à sua experiência na área de atendimento a emergências, ela se tornou
um centro colaborador da Organização Pan-Americana e Mundial da Saúde no tema prevenção, preparação e resposta a emergências químicas. E nessa condição de centro colaborador, nós éramos demandados por países da América Latina para transferir um pouco da nossa experiência e do nosso conhecimento para esses países. Então, nós íamos ao país que solicitava esse apoio, fazíamos um levantamento das informações sobre o sistema de resposta a emergências do país, toda a legislação, toda a infraestrutura, toda a sistemática de atendimento à emergência, e depois gerávamos um relatório técnico com algumas contribuições, alguns comentários e algumas oportunidades de melhoria para fortalecer os aspectos de prevenção, preparação e resposta a emergências químicas lá daquele determinado país. E junto com esse trabalho, nós também realizávamos um curso de 5 dias de duração aos órgãos públicos, basicamente órgãos públicos, não só órgãos públicos, mas basicamente órgãos públicos que participavam dos atendimentos à emergência naqueles países. Então, Corpo de Bombeiros, Marinha, Polícia, Exército, enfim, de acordo com a realidade de cada país. Fizemos essa contribuição a mais de 15, 16 países da América durante os anos 2000, desde 2000 até mais ou menos 2013, 2014. E esse foi um período extremamente válido, uma experiência muito, muito boa, tanto para a nossa instituição, quanto para os profissionais e como para os países também. Esse intercâmbio nos permitiu crescer de uma maneira bastante significativa, entender melhor as necessidades dos países, as realidades deles e as necessidades deles, e também pudemos aprimorar a nossa a partir das informações que nós levantamos em cada lugar. Legal, que ótimo, Edson. É, a gente está caminhando já para o nosso fim para o final da nossa live. Eu queria fazer algumas visões de futuro sua, assim, Edson. Você acha que no Brasil que são os principais desafios para trabalhar com a emergência química? Para quem vai atender, ou até mesmo para o empreendedor que vai transportar ou que vai colocar o seu produto para comercializar, né? E é um produto perigoso. Fala de alguns desafios que hoje ainda a gente tem que enfrentar aqui no país. Bom, vamos pensar assim, qual é a atividade que mais gera emergências no nosso país? É a atividade de transporte Transporte. rodoviário de produtos perigosos. Sim. Como é que nós estamos em termos de legislação de transporte? Eu acho que a nossa legislação de transporte é muito, muito boa. Tem muita informação, tem muitos requisitos, o regramento eu considero muito bom. Ele, claro, está sendo aperfeiçoado, mas ele existe e é muito bom. Qual é o desafio? É fazer com que todos cumpram adequadamente esse regulamento de transporte. Uhum. Estou falando de transporte, mas serve para, né, todos os modais de transporte, não só o rodoviário. Esse é um desafio, né? Claro, a gente tem que sempre melhorar os aspectos de fiscalização, e aí não estou falando só de transporte, estou falando também da atividade industrial, que é a segunda atividade que gera maior número de acidentes, de emergências químicas no nosso país. Então, a ação de fiscalização dos órgãos que têm essa atribuição, ela é importante, ela deve ser intensificada sempre na medida do possível, porque não é fácil, né? Nós temos só no estado de São Paulo são mais de 60 mil indústrias cadastradas aqui no órgão ambiental e 4 mil delas são químicas, então os números são gigantescos, né? Falando especificamente aqui do nosso estado, mas dá para imaginar que em todo o país essa realidade Não é diferente, é gigante também. né? Então, é um desafio, né? Manter a fiscalização em dia, conscientizar o empresário de que ele deve continuar obedecendo o regulamento, ele deve capacitar, ele deve preparar suas equipes, ele deve trabalhar com foco na prevenção de acidentes, priorizar, respeitar todo o regulamento que existe nas diversas áreas de atuação. Então, não se pode perder isso de vista nunca, né? Trabalhar preventivamente e também estar preparado para quando esses eventos venham a ocorrer. Esse é o maior desafio, conscientização do empresário, do empreendedor, do transportador e do industrial e assim por diante, tá bom? Concordo, né? Transportar com segurança, né? Armazenar com segurança. Às vezes isso custa caro, mas
na hora do acidente é que você vê quanto a economia pode ser prejudicial, né? Ah, Isso. legal. Agora, Edson, para aquele trabalhador, aquele profissional que está começando agora, está ingressando na carreira, atendimento à emergência, ou numa empresa de resposta, ou é, quer trabalhar com um tema, por exemplo, né, prevenção, que conselho você dá para esse profissional? É uma boa área? Vai aprender muito ou não? Vai aprender muito e não vai parar de aprender nunca, né? É uma ótima área, né? A primeira, acho que assim, para qualquer pessoa ser feliz no que faz, ela tem que gostar do que faz. Então, veja se você gosta da atividade, se você se identifica com a atividade, vá se especializar. Como é que a gente se especializa? Fazendo cursos, conversando com pessoas mais experientes, com mais conhecimento, pessoas que são referência na sua área de atuação. Então, adquira livros, faça cursos com esses profissionais ou com instituições, vamos dizer, renomadas e reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Sigam as regras estabelecidas, os protocolos estabelecidos para trabalhar no atendimento à emergência. Enfim, capacite-se para que você possa ser um bom profissional. Atue sempre pensando prioritariamente nos aspectos de segurança, segurança das pessoas, das equipes de atendimento propriamente dito, porque senão as equipes de atendimento não vão ajudar ninguém se elas tiverem que ser ajudadas, né? Então elas têm que pensar, claro, prioritariamente na segurança delas e depois na segurança da população, na segurança ambiental, né? Mas assim, para se tornar um bom profissional, capacitação, cursos, e seguir os protocolos, os regulamentos e ter algumas pessoas como referência. Eu sempre tive vários profissionais como referência e sempre procurava me pautar, me guiar a partir do que eu ouvia, do que eu lia desses profissionais de referência. É legal. Eu tenho um profissional de referência também, eu não posso falar porque ele está na live hoje, né? Então, eu não posso falar o nome dele, né? Mas é isso mesmo, né? A gente cada vez tem que se aperfeiçoar. Quanto mais se aperfeiçoar, mais se capacitar, mais preparado nós estaremos, né, Edson? É, pois não? Quer falar alguma Não, coisa? eu ia comentar aqui, né? Esse é um papel, não sei nem se essa era a sua próxima pergunta, mas esse é um papel dos nossos associados, né? Do Dinos Group, né? Sim, Esse sim. é um grupo de profissionais, todos eles com muita experiência, cada um na sua área de atuação. Nós temos várias áreas de atuações aqui, né? Desde do APH, do atendimento pré-hospitalar, emergências químicas, incêndios florestais, incêndios industriais, eh, enfim, várias áreas da emergência. E todos eles são profissionais de notório reconhecimento dentro do país e fora do nosso país. Então, esse é um bom universo de profissionais para a gente atuar ter como referência. É isso, com certeza. Dinos Group é uma referência muito grande. Edson, palavras finais de Edson Haddad para a gente encerrar essa live aqui com toda o glamour que tem no nome Edson Haddad. Obrigado. Gentileza sua, Anderson. Eu agradeço a você pela oportunidade, parabenizo você por ter iniciado esse projeto, o DinosCast, aqui dentro da nossa associação. É, recomendo a todos que sigam esses associados, sigam a página do Dinos, o Instagram do Dinos, o YouTube do Dinos Group, porque nós vamos estar postando ali sempre muitas informações técnicas, eventos técnicos, como nós vamos realizar em breve aqui na Expo Emergência, em agosto agora de 2025, Dia dia vinte e 28 oito, de né? agosto. 28 de agosto, das 9 às 16 horas, lá na Expo Emergência, um seminário sobre emergência, um seminário gratuito com certificado da associação. Então, participe, que eu acho que é uma excelente oportunidade para todos interagir. Nós teremos muitos associados, muitos dinos presentes no evento e uma programação com temas bem variados, incêndios em veículos elétricos, né? Nós vamos ter temas bem atuais, bem modernos e acho que quem participar certamente vai sair bem satisfeito. Tá bom? É isso. Agradeço mais uma vez aí pelo convite, estarei sempre à disposição.
E até a Legal, próxima. Edson. Eu agradeço muito mesmo, muito a sua participação. Já falei aqui, vou falar de novo. Eu sou seu fã, acho você um técnico excepcional. Realmente, muito obrigado por participar da live. Pessoal, nós estaremos aqui disponibilizando nessa live também um link de acesso para a Expo Emergência. Então, quem quiser se inscrever, já acessa a Expo Emergência. Vá lá nos visitar, nós estaremos com um stand lá, estaremos com o nosso seminário no dia 28 de agosto. Então será um prazer aí recebê-los e vamos nos conhecer pessoalmente, tá bom? Bom, com isso a gente finaliza nosso Dinoscast hoje. Histórias de quem enfrenta o caos. Edson, muito obrigado. Pessoal, roda a vinheta final. Yeah.